Vou deixar aqui na baixo. Vou soltar de novo. Olá, pessoal, boa noite. Quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Quarta-feira, 19 horas e 3 minutos. E como já há alguns meses, nossa live toda quarta-feira, live com Molina toda quarta-feira. E antes de começar hoje a gente falar sobre o nosso tema, eu quero aqui parabenizar o aniversário do nosso parceiro e amigo Cabo Reis, lá da Praia Azul. Parabéns, viu, Cabo Reis, pelo aniversário. Fiz questão de mandar uma mensagem para você hoje. Pessoal, o nosso assunto hoje, que eu quero que você participe, que você faça parte dessa live, é sobre as UBSs na cidade americana. A pergunta é, como é que está o agendamento de consulta no seu bairro? Nas UBS. A grande maioria sabe, mas UBS é Unidade Básica de Saúde, onde você faz o atendimento básico, você marca as consultas, os seus exames. Como está as UBS na cidade americana? Quantas UBS existem na cidade americana? Quantas estão fechadas? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter aqui hoje. Participe você, compartilhe essa live, a live com Molina, compartilhe. Diga aí, como é que está a UBS da sua cidade, do seu bairro? Se tem alguma UBS fechada, se tem uma UBS que não está atendendo bem. E depois eu vou explicar por que o tema UBS, nesse momento tão importante de pandemia em todo o mundo e aqui também na nossa cidade americana. A gente quer mostrar que a saúde ela é muito mais do que simplesmente melhorar a saúde, a vida nossa. Então, participe você, fale como é que está o UBS da sua cidade, se você está conseguindo agendar consultas, se você está conseguindo marcar seus exames, e principalmente, se você está conseguindo, se a UBS no seu bairro, ela está aberta ou se ela está fechada. Nós vamos falar disso já já. Quero mandar um abraço aqui ao Valmir Campos, grande Valmir, o homem de Paulínia, a senhora Manuela, um grande abraço, Gabriel Menossi, acompanho, oriento vocês aí, indico vocês para poder acompanhar as páginas, a página oficial do Gabriel Menossi, o menino do bem, para poder acompanhar. Quero aqui também mandar um grande abraço para o meu amigo Antônio Jardas, que tem live toda quinta-feira, logo depois da live do Bolsonaro, que ele faz às 19 horas. Depois tem a live do Antônio Jardas, acompanha lá na página do Antônio Jardas. Vale a pena, sim, a gente olhar os dois lados da moeda. A gente tem escutado muito em umas emissoras sobre a questão do Bolsonaro, e o Antônio Jardas, ele mostra o outro lado que faz a gente refletir muito sobre a situação do nosso país. Quero mandar um abraço aqui para o Paulo Scalco. Paulo Scalco tem um trabalho muito forte junto aos comerciantes da cidade americana. Eu faço parte de um grupo aqui do convívio da cidade de Americana, do centrão, do calçadão da cidade americana. Eu já falei sobre isso, inclusive o presidente da CIA, já falei para alguns comerciantes. O calçadão precisa ser modernizado, precisa ser melhorada a estrutura do calçadão, para que o comércio possa ser pujante, como sempre foi no Mercadão, no centro de Americana, no calçadão de Americana. Então, meu apoio aí a todos os comerciantes aí do calçadão, para que possamos ter mais movimento no calçadão, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser um ponto muito crítico na hora que a gente puder voltar a trabalhar, e nós precisamos ajudar o pessoal aí do calçadão, todos os comerciantes em si, mas principalmente aí do calçadão, olhar com olhos diferentes, a associação comercial olhar com olhos diferentes, esse pessoal, esse calçadão que precisa, sim,
ser repaginado, precisa ser modernizado para que esse comércio da cidade volte a ter uma maior, um maior empenho, maior vendas na cidade. Precisamos entender por que caiu essa queda de pessoas no calçadão, várias pessoas fechando a empresa. Eu tenho uma opinião muito clara que a Zona Azul, sim, atrapalhou, e muito o comércio do centro, atrapalhou demais o comércio do centro. Já disse isso, inclusive, ao prefeito Omar Najjar, numa reunião que eu pude participar. Eu acho que faltam critérios para se colocar a Zona Azul, e isso atrapalha principalmente os comerciantes. Nesse momento, a Zona Azul ela não é cobrada, e espero, em um dos nossos pedidos, lá em abril, na live aqui com o Molino, nós falamos principalmente sobre alguns ponderamentos que a prefeitura tem que fazer nessa volta ao comércio, que é rever a questão da Zona Azul, principalmente nessa volta que vai ser muito complicada, rever a tarifa de ônibus e colocar mais ônibus para circular, para que a gente possa ter segurança, mas também condição de incentivar o comércio local. Nós precisamos incentivar o comércio da nossa cidade. Antigamente, as pessoas que vinham até a Americana fazer compras, hoje as pessoas saem de Americana para fazer compra em outra cidade. Por que isso acontece? E aí nós precisamos aprender a ouvir os comerciantes. Aquelas receitas prontas não funcionam mais. Nós temos que ouvir os comerciantes e dar atenção para que eles possam nos ajudar e principalmente ajudá-los a tomar as decisões, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo Vieira, grande meu amigo Rodrigo, era um incentivador nosso quando nós tínhamos o basquete feminino aqui na cidade americana. O Rafael Nascimento, cidade sem saúde é cidade sem progresso. Concordem com isso que eu quero falar já já. O Lázaro, boa noite, Lázaro. O Wagner também, muito boa noite, Wagner. Antes de falar da questão de saúde, eu quero falar um pouquinho da reabertura do comércio, embora isso já tenha sido dito na nossa live, desde o dia 7 de abril, que nós temos dito com relação à necessidade da retomada do comércio na cidade de Americana. E aí, surge agora o número de 1.000 mortes por dia no Brasil com relação ao coronavírus. O que isso precisa ser entendido? Primeiro, que toda a quarentena, ela foi preparada justamente para ter a menor curva possível de pico. Então, nós estamos realmente no pico esperado, inclusive a expectativa, hoje nós temos aí em torno de 18, 19 mil mortes, a expectativa dos grandes estudiosos é que nós estaremos chegando agora em mais de 500 mil mortes no Brasil. E isso não aconteceu. Isso não desmerece e não faz a gente lamentar todas as vidas perdidas, porém, é preciso analisar a cidade de Americana nesse processo. Qual é o contexto da cidade americana nessas 18 mil mortes no coronavírus? E é isso que algumas pessoas, às vezes, tentam misturar. E não dá para misturar a Americana com a capital de São Paulo e com outras capitais. A Americana é uma cidade que, infelizmente, perdeu 4 vidas com relação ao coronavírus. É importante, sim, as 4 vidas. Mas é importante entender que a Americana fechou um hospital de campanha em função de uma demanda que não existia. Isso não significa que nosso problema está resolvido. Eu vou bater muito nessa tecla. Primeiro, que o comércio americano precisa sim ser retomado. E isso eu digo desde o dia 7 de abril. E não como algumas velhas tradições políticas de Americana, que agora que está ficando cada vez mais claro, apresenta papel para todo lado para dizer que o comércio tem que voltar. Onde é que estavam os senhores há um mês atrás, quando a gente falava do comércio, que ele precisava ser planejado e feito a volta de forma gradativa? É essa velha política de Americana que a gente não tem condição mais de aceitar, que é a política por biruta. A biruta fala que tem que ser assim, vai todo mundo assim. A biruta fala que tem que ser assado. Qual é a personalidade e a postura dessa política de Americana? Então, o que nós temos pedido desde abril é um planejamento, uma estruturação,
para que possa voltar de forma gradativa. Na última live, eu falei para os senhores e para as senhoras a necessidade de que o coronavírus ele não vai acabar no dia 1º de junho. Ele não vai acabar à medida que o governo estadual falar está retomada gradativa o comércio das cidades do estado de São Paulo. Não significa que o coronavírus vai acabar. O coronavírus, nós vamos ter que aprender a conviver por muito tempo com o coronavírus na cidade americana, em todo o Brasil, em todo o mundo. Máscara não vai ser mais uma opção. Máscara vai ser uma necessidade em respeito à sua vida e à vida da pessoa que está do seu lado. Então, abrir o comércio americana, para mim, na minha opinião, e aí eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo, já devia ser feita uma programação desde o dia 7 de abril. Se o isolamento da cidade americana hoje está baixo, é por falta de planejamento do governo estadual e também do municipal. Porque as pessoas não estão querendo trabalhar porque simplesmente é opção. É necessidade. É necessidade. E me desculpa, deixar levar dessa forma a cidade americana não é adequado. A americana tem que voltar ao trabalho, e eu falo mais uma vez, a prefeitura de Americana tem que dobrar a quantidade, de hospital de campanha. Eu explico por quê. Porque à medida que a gente voltar ao trabalho, as pessoas vão estar expostas a isso, porque não tem jeito, não tem como fugir do coronavírus. Não tem como. E aí nós temos que ter uma estrutura hospitalar muito boa, mas muito boa, para que a gente não tenha óbitos. Porque os atendimentos vão acontecer. Os atendimentos vão acontecer naturalmente. Então, não adianta a gente pensar que vamos fechar o hospital de Campana, e eu acredito que é provisório isso, porque nós não temos, porque nós vamos ter sim. Porque toda a população, ela vai acabar sendo exposta a isso. Mais tarde ou mais cedo, ela vai acabar sendo exposta a isso. O que nós precisamos ter é uma qualidade maior, uma capacidade muito maior hospitalar, respiradores. Então, a americana não pode deixar, é o que eu sempre digo, voltar ao trabalho não significa que a cidade americana não tem que correr atrás de respiradores, tem que correr atrás de respiradores, tem que ampliar essa capacidade de campanha, porque vai precisar. Ou nós vamos achar que só a cidade americana que não vai ter contágio do coronavírus. É impossível. Nós estamos no meio de uma grande RMC, região metropolitana de Campinas, e que, naturalmente, à medida que voltar ao trabalho, nós vamos ter que viver com essa nova realidade. Então, Ricardo, vamos esperar mais um pouco para que a gente possa ter certeza. Gente, não tem como fugir da realidade chamada coronavírus. O coronavírus não vai ser 2, 3, 4, 5 meses. É conviver com essa realidade, principalmente até que não tenha vacina. O que nós temos que ter é uma estrutura hospitalar parruda. Nós temos que ter uma estrutura hospitalar que dê condição para que a gente possa ser atendido na medida que for necessário. Então, eu não mudo em nada a minha posição de voltar ao trabalho. Aquelas pessoas que... E aí, de novo, isso não significa que a prefeitura tem que investir no atendimento hospitalar, tem que ampliar. Vamos aproveitar que nós estamos numa baixa demanda de coronavírus e vamos buscar mais respiradores. Vamos buscar mais alternativas, porque quando o comércio voltar, seja ele gradativo, a exposição ao coronavírus vai aumentar. Não tem como. Eu vi hoje uma matéria falando uma pessoa que trabalha na Goodyear teve coronavírus. E você acha que isso vai ser só na Goodyear? Isso vai ser em todo lugar. E para isso, que nós não podemos esconder o sol com a peneira. Não dá para esconder. Sabe por que não dá para esconder? Porque à medida que voltar ao trabalho, gradativo, com máscara, como for, nós vamos ter novos casos. E para isso nós temos que ter uma estrutura muito boa de saúde. E essa que é a estrutura que a gente tem hoje, ela funciona para hoje, numa demanda baixa. Nós temos que preparar a nossa equipe de saúde para uma demanda média alta. O que pode acontecer, principalmente
com a retomada do trabalho. Isso significa que retomar o trabalho, que o nosso pessoal de grupo de risco vai voltar. Não vai voltar agora. O pessoal de grupo de risco não vai voltar ao trabalho agora. Porque o coronavírus não vai apertar um botão e vai desligar. Grupo de risco vai muito tempo depois de abrir o comércio. Provavelmente quando a gente tiver uma vacina com relação ao coronavírus. Grupo de risco, o próprio nome diz, é grupo de risco. Então, não pense em grupo de risco voltar nesse momento. Outra coisa, tem pessoas que não se sentem à vontade, mesmo quando o comércio voltar, não se sente à vontade de voltar a trabalhar. E tem que ser respeitado. Aquelas pessoas que entendem que, poxa, mesmo quando o comércio voltar, nós temos que voltar a trabalhar, que não se sente à vontade, que não vai voltar. E aí é uma decisão pessoal de cada um sabe onde aperta. O grupo de risco, na minha opinião, não tem nem conversa, não pode voltar. Aí sim tem que ter uma regra que não pode voltar. Pessoal, compartilhe a live que a gente vai falar sobre as unidades básicas de saúde da cidade americana, o que isso implica como um todo na cidade americana. Unidade básica de saúde de Americana. Vamos falar sobre isso, eu quero compartilhar, quero que vocês me ajudem a compartilhar essa live no dia de hoje. A vocês que têm grupo aí, sala de vídeo, grupo em outros WhatsApp, compartilhe com a gente, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa participar da nossa live. Meu amigo Antônio Jardim, que tem um público imenso, que possa nos ajudar a compartilhar, e outros mais aí que possam participar da nossa live. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Paulo Batista, grande Paulo Batista da Gama, nosso parceiro também, o Marcos Cruz. Boa noite, Molina. Boa noite, meu amigo Marcos. A Fátima Covre. Grande abraço também para a Fátima. O Caio. Caio, estou esperando você sumiu, meu amigo. Dá uma passada aqui em Americana para falar com a gente. O Paulo, que abriu o grupo de vídeo aí também. Abre também, Paulo Scalco, Menossi. Vamos abrir também para que mais pessoas possam participar da nossa live. Eduardo Neroni. Grande Eduardo, que faz, hein, Eduardo? Vamos também participar. Nos ajudem a multiplicar aí a nossa live para a gente falar um pouquinho da unidade básica de saúde. Pessoal, nós temos falado com relação àquela demanda reprimida, porque com o coronavírus, várias pessoas deixaram de marcar, de fazer sua consulta, de fazer seu exame. Isso é claro, principalmente as pessoas de grupo de risco. Então, naturalmente, que essa demanda de consulta e exame, ela caiu no sistema público de saúde. Por que ela caiu? Porque nós estamos passando por uma fase de pandemia. Só que essa fase, essa demanda, ela está retraída, porque ninguém tem consulta que de repente não precisa marcar mais. São pessoas, sim, que têm que fazer continuidade do seu tratamento, continuidade das suas consultas, dos seus exames. Essa demanda, ela está retraída. Eu disse, lá em abril, para que a gente se preocupe com essa demanda, que à medida que a gente voltar parte do comércio da cidade americana, essa demanda ela vai vir de uma vez só. E as unidades básicas de saúde da cidade americana, ela não vai suportar. E aí nós vamos ter pessoas procurando consultas em lugar que é um atendimento para o coronavírus. E aí sim nós podemos instalar um caos na cidade americana. E aí sim. Eu quero falar um pouquinho aqui, algumas pessoas não conhecem ainda a gente pessoalmente por alguns motivos. O Ricardo Molina, ele não tem nenhum vínculo com o sistema público. Ricardo Molina nunca ocupou cargo público, Ricardo Molina nunca teve gente pendurada na prefeitura. Então, Ricardo Molina, naturalmente, assim como você, é uma pessoa comum que deseja discutir a política da cidade americana. Isso incomoda barbaridade. E nós estamos há mais de 14 anos trabalhando na área de saúde. Quem nos conhece sabe que a gente trabalha na área de saúde há mais de 14 anos, e eu me sinto muita vontade de discutir a área de saúde e tenho prazer de discutir a área de saúde. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que está em mim. Eu gosto de discutir a área de saúde. Eu recebo pessoas
não de hoje, há de muito tempo, para discutir a área de saúde, e não só na cidade americana. Tive a oportunidade de discutir a área de saúde em outras cidades, em outros modelos, e é isso que eu faço a minha vida nos últimos 14 anos, que é a área de saúde. A minha empresa hoje é uma empresa que trabalha com planos privados, mas que nos dá a condição de conhecer a área de saúde. E a gente conhece a área de saúde para poder dar algumas ideias. Não sou especialista master na área de saúde, só que eu me sinto confortável em discutir a área de saúde, principalmente na cidade americana. Então, é por isso que eu estou falando aqui com relação às unidades de saúde, unidade básica de saúde. É importante a gente entender que tem a unidade básica de saúde e que nós temos a UPA, unidade de pronto atendimento na cidade americana. É importante que os senhores saibam, e a senhora saibam, que o pronto-socorro, ele é o fim da linha. Pronto-socorro, ele serve para você diminuir, reduzir a dor que você tem, ou aquilo que você tem, seja um trauma, seja qualquer dor relativo a outras doenças. O pronto-socorro, ele não é feito para tratar da saúde das pessoas. Ele é feito para resolver um problema imediato. Por isso que muitas pessoas, elas procuram o pronto-socorro porque elas não conseguem agendar consulta nas unidades básicas. A consulta ela deve ser feita nas unidades básicas de saúde e não no pronto-socorro. Pronto-socorro é lugar para pronto atendimento, é para aquela urgência, para aquela emergência, aquela que muitas vezes traz risco de vida, aquela que não tem como mais esperar. E muitas vezes um mau tratamento de saúde, ele está diretamente relacionado nas pessoas que procuram pronto-socorro. E por que às vezes as pessoas procuram pronto-socorro e não procuram unidade básica de saúde? Porque não consegue consulta na unidade básica de saúde. E mais, algumas unidades básicas de saúde, elas foram fechadas na cidade americana. Isso é uma coisa que eu quero e vou discutir muito. Não adianta fechar a unidade básica de saúde para que todo mundo procure o hospital municipal para fazer o atendimento. A unidade básica de saúde, o agendamento da consulta tem que estar próximo à população, no bairro, onde a pessoa reside, naquela região o mais próximo possível. O mais próximo possível. Então, a gente não pode, e aí eu sinto muito confortável em dizer que centralizar o atendimento de consulta e exame no hospital municipal é um erro. É um erro. Nós temos que incentivar que as pessoas façam a consulta na unidade básica e não no pronto atendimento. Só que às vezes a pessoa não tem alternativa. Por quê? Porque não tem unidade básica. E muitas vezes no bairro. Eu fiz questão de passar em alguns lugares nessa semana de unidades básicas que constam lá no site da prefeitura, mas algumas estão fechadas. A Americana já teve 25 unidades básicas de saúde em Americana. 25. Me corrijam aí, vocês moradores, se eu tiver errado. Participem se eu tiver errado. Hoje nós temos 18, se eu não tiver errado, com todo o levantamento que eu fiz, e fiz questão de passar, são 18 unidades básicas. Nós tínhamos uma unidade básica lá no Jardim Guanabara. Me corrija se eu estiver errado. Lá no Jardim Guanabara, que eu fiz questão de passar. Hoje eu passei no Jardim Guanabara, que hoje funciona uma área de atendimento domiciliar. Para quem conhece muito, é muito próximo ao home care, para quem conhece essa linguagem médica, né, hospitalar. Atendimento domiciliar é uma coisa importantíssima, mas que não tem a ver com o atendimento básico. Atendimento hospitalar não exclui você ter unidade básica. Lá hoje no Jardim Guanabara tem o atendimento domiciliar, o que não impede de ter uma unidade básica de saúde, como já teve lá no Jardim Guanabara. Nós temos um caso hoje, outro lugar importante, que é no bairro, lá na Vila da Inês. Na Vila da Inês, que tinha uma UBS, essa UBS ela não é mais uma UBS, e ela hoje é um CAPS, que é um atendimento oferecido à saúde mental, o que não anula uma coisa com a outra.
tem que continuar a ter o atendimento à saúde mental, mas isso não significa que tem que deixar de ter a UBS. Então, nós temos que reativar a UBS no Vila da Inês. E essa foi uma estratégia de fechar algumas UBS, até por uma questão de custo, mas a saúde, ela não é custo. A saúde, ela é errada quando ela é feita de forma errada. Você tentar fazer consulta em pronto-socorro, isso sim é uma estratégia errada. É um custo muito mais caro. Nós tínhamos a UBS, que a gente chama UBS 10, lá no Zanaga, né, que é lá no Antônio Zanaga, lá na Ribeiro Couto. Lá tinha uma UBS, há mais de 3 anos tinha uma UBS lá. E essa UBS, ela está fechada, hoje ela não tem nada lá. Então, você tem a opção lá no Zanaga hoje, lá do pronto atendimento, lá perto da regional do Zanaga, lá no final da praça, para quem todo mundo conhece, porque a outra UBS que tinha lá no Zanaga, que era na UBS 13, que as pessoas aqui da região conhecem, lá na rua Ademar Tavares, ela é hoje uma saúde de família. Eu sou muito a favor do médico de família. Médico de família, para quem não conhece, era aquele médico que cuidava da pessoa e não do que ela tem. Quem cuida do que você tem chama especialista. Aquele que cuida de você, que na nossa... E aqui eu falo por mim, que aquele médico cuidava da nossa família. E ele fazia os devidos encaminhamentos para os especialistas, ou mesmo cuidava da nossa saúde. Então, você tem o Zanaga hoje, que não tem mais essa UBS lá, UBS 13. Nós temos alguns casos de notícias boas também, que é, por exemplo, na Vila Galo. Na Vila Galo, lá tem uma UBS nova. E eu queria saber muito se está funcionando, se está tudo bem lá na UBS da Vila Galo. Nós temos, por exemplo, na UBS 20, que era lá na Avenida Dom Pedro II, que ela virou uma farmácia. Então, para onde foram essas pessoas que faziam um atendimento? É suficiente a quantidade de UBS que nós temos na cidade hoje? O outro caso que a gente tem é no Jardim da Paz. No Jardim da Paz, ali onde tinha a UBS, ali no Jardim da Paz, que era ali perto da escola que tem ali, ela fechou. Mas logo do lado, abriu a UBS 24, que é do Mário Covas, uma UBS nova. Então, aí sim, para mim, faz sentido. É questão de metros. Porque fechou ali para abrir uma nova ali do lado. Uma UBS nova ali do lado. Mas, para mim, não faz sentido ter apenas 18 UBS na cidade americana. Nós precisamos descentralizar. Nós não temos que fazer as pessoas irem até os lugares centralizados de serviço de saúde. Nós temos que fazer as pessoas irem no seu bairro. A Americana não é uma cidade mais com 80 mil habitantes, como 70 mil habitantes, como foi no passado, como gestões passadas. A Americana tem 239 mil habitantes. E não dá para a gente ter a mesma estrutura, porque a mesma que tinha foi fechada, diminuiu a estrutura de unidade básica de saúde. Por que eu quero chegar no assunto de unidade básica de saúde? Porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, quando a gente fala em olhar para as empresas, não só da nossa cidade, mas novas empresas, a saúde faz parte disso. Para qualquer empresa se instalar na nossa cidade, ela vai olhar nossa capacidade de saúde pública. Se está bem administrada, se ela está bem coberta com relação a isso. E hoje, nós podemos dizer que ela podia ser melhor. Volto a dizer, UPA não é lugar de marcar consulta e exame. E quando a gente retomar o trabalho, seja de forma gradativa, e ela voltar ao trabalho, isso vai aumentar. E aí, nós temos o BS fechado. Para onde vai toda essa demanda? Para onde vai toda essa capacidade nossa de fazer atendimento? Então, esse é o ponto que eu quero tocar com vocês. Vamos compartilhar a nossa live. Deixa eu passar outras pessoas aqui que estão dividindo com a gente esse espaço. A Jaqueline, grande Jaqueline. Você vai para o céu, viu, Jaqueline? O Expedito, eu já falei aqui, o Caio. O José Ferreira, José Antônio Ferreira, doutor José, grande abraço, doutor José, nessa jornada aí na cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma
o médico aí de Santa Bárbara do Oeste, com bastante experiência no que eu estou dizendo, o Zé Alberto Fuminho, grande Fuminho, um abraço, Fuminho, o Beto Baiano, boa noite, meu amigo Ricardo Molina, a Odete Benassi, também um grande abraço para a Odete Benassi, o Expedito, enfim, pessoal, são várias pessoas aqui falando da questão das UBS na cidade americana. Então, eu queria pedir para você que possa assistir essa live depois, que possa depois acompanhar essa live, deixa lá comentários em relação sobre atendimento de consulta e exames na cidade americana, como é que está isso na cidade americana? Eu quero ouvir a sua opinião. Você que está lá no bairro, você que está lá no bairro, lá onde vive o dia a dia disso. Aqui eu dei alguns exemplos que a gente tem passado, em alguns lugares que a gente tem passado, e a gente vê uma carência de alguns lugares que foi fechado e devia ser reaberto, como, por exemplo, lá no pessoal da Vila da Inês, do pessoal do Guanabara, que fecharam lá as unidades básicas de saúde, para que a gente possa rediscutir sobre isso. E volto a dizer, em alguns lugares onde era unidade básica de saúde, foi aberto o CAPS, que é com relação ao atendimento, à oficina de saúde mental, a saúde de família, nada disso impede uma coisa com a outra, porque são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Ontem, eu tive ainda o prazer de receber uma pessoa que me lembrava lá de 2006, 2007, quando a gente ingressou na área de saúde, reuniões que a gente participou, pessoas falaram, Ricardo, lembra de quando a gente fazia essa reunião, que a gente falava sobre algumas coisas relacionadas à cidade americana, e eu me senti muito feliz, porque já são 14 anos militando aí na área de saúde, 14 anos que a gente vive o dia a dia da saúde da cidade americana, assim como Santa Bárbara, Nova Odessa e outras cidades, mas principalmente a cidade americana. Gosto muito de discutir e convido para discutir as pessoas para a gente falar da saúde da cidade americana. Sou a favor da descentralização da saúde pública na cidade americana. Esse movimento de centralizar a saúde pública, na minha opinião, ela pode sair barata no primeiro momento, porque você fecha uma unidade, você reduz o custo da unidade, mas você não faz um tratamento adequado para as pessoas. As pessoas têm que fazer a consulta na unidade básica e não na UPA, no atendimento, no pronto atendimento. Jardim Brasil, posto 14, Jardim Brasil, na rua Euvaldo, não tem consulta há muito tempo, não tem condição de ter tratamento. A Rosemary que está trazendo para a gente. É isso que eu estou falando, gente. Para quem está na UPA do Jardim Brasil, se ela não conseguir consulta, o que ela vai fazer? Ela vai para o hospital. E no hospital não vai funcionar. Boa noite. Será que o postinho do Jardim Ipiranga será reformado ou construído outro? Jardim do Ipiranga é lá na UBS 06. Rose, só me confirma se é isso. Se é no Jardim Ipiranga, na UBS 06. Por isso que eu digo para vocês, essas pessoas que não têm atendimento lá na UBS e elas estão indo lá no pronto-socorro fazer atendimento de consulta, de exame, não é o lugar apropriado. Só que o que as pessoas podem fazer? Se elas não têm UBS para ser atendida, se não consegue ser atendida na UBS, qual opção que ela tem? Ela vai no pronto-socorro. E no pronto-socorro não é lugar de consulta e exame. Pronto-socorro já diz mesmo, é socorro, é urgência e emergência. Então, teve mais gente aqui, inclusive, que comentou aqui. Se tiver, pode pôr na tela para a gente. A Rosemary, que a gente falou do Jardim Brasil. Teve mais alguém que falou aí? A Rosemary, né? Não temos local no seu hospital municipal. E aí que eu falo para você, Rosemary, que é o grande erro da área de saúde. A área de saúde, quando ela não consegue disponibilizar consulta nas unidades básicas, as pessoas vão para o pronto-socorro. E pronto-socorro não é lugar de fazer tratamento. Pronto-socorro é lugar de fazer urgência e emergência. Só que as pessoas não têm por outro caminho, a não ser por pronto-socorro. E aí, falar um pouquinho para os gestores públicos,
para muitos gestores que olham como unidade básica de saúde fechar como redução de custo. Se você botar na ponta do lápis aí, você está tendo um custo muito maior quando você fecha a unidade básica, porque as pessoas não estão tendo tratamento adequado. E isso vai ficar de herança para as próximas gestões. As próximas gestões vão ter essa herança de não ter tido um tratamento adequado. Tratamento adequado se faz na unidade básica, com médico, com enfermeiro. Não adianta ter estrutura e não ter os médicos. Não adianta nada. Então, a gente tem que repensar essa questão de ter a relação de UPA e de UBS. Nós diminuindo a capacidade de consulta. E aí as pessoas estão indo para o pronto-socorro. E aí não consegue ser atendido. E muitas vezes nem mesmo no hospital. E aí não consegue ser atendido. Então, aqui quem está falando para vocês não é alguém que tem cargo público, não é alguém... muitas pessoas falaram, poxa, mas você tem cargo público, você tem que... Eu não tenho cargo público. Mas eu quero discutir a cidade americana como um cidadão comum como você. E eu e você, que somos cidadãos comuns, nós temos o direito de poder discutir o que acontece na nossa cidade. E eu quero discutir. Eu me sinto muito à vontade para falar de saúde. Muito à vontade para falar de saúde. Porque são 14 anos. Eu tenho muito para aprender. Mas eu faço questão de, durante todos esses anos, escutar pessoas que trabalham e militam na cidade de saúde diariamente, na cidade americana diariamente. Diariamente. E aí, nós temos as emendas parlamentares que vêm para a cidade americana. A gente resolveu parcialmente a questão física do hospital municipal, não tem nem dúvida que foi uma melhoria, onde estava, para onde foi. Mas e as UBSs? Saúde pública é investir na atenção primária, lá no começo. Não adianta querer investir depois que já teve o problema. É atender a atenção primária, é lá no primeiro atendimento, é na consulta, é na prevenção. Como é que nós podemos falar em prevenção na cidade americana se nós não estamos conseguindo nem atender urgência e emergência? Nós não estamos conseguindo atender as consultas básicas. Como é que a gente vai conseguir falar disso? Então, eu quero, sim, discutir a capacidade de marcação de consultas e exames na cidade americana. Eu quero discutir. Eu quero discutir. Qual o seu plano de governo para a Americana, sendo pré-candidato a prefeito? Rosimério, nós ainda somos pré-candidatos, mas nós vamos lutar nas nossas convenções para que a gente possa ser candidato. E não é plano de governo, é desejo da população de Americana. Desejo que possam existir mais unidade básica de saúde na cidade americana. Que a gente dê valor à atenção primária da saúde, que é o primeiro atendimento, que é aquela consulta, aquele exame, é lá onde você faz o tratamento. Reduzir a unidade básica e centralizar no hospital municipal é um erro gravíssimo para a saúde. O pronto atendimento ele é feito para atender urgência e emergência. Eu quero poder discutir a unidade básica nos bairros, perto da população. Eu quero discutir a gente poder fazer medicina preventiva no bairro. Eu quero discutir a acessibilidade da pessoa conseguir marcar sua consulta e conseguir marcar seu exame lá no seu bairro. Não tem mais condição hoje. Não existe, gente. A gente ter que fechar uma UBS, a pessoa ter que pagar R$ 4,70 para ir para uma outra região para ser atendida. Não dá mais para ser assim. Não tem condição. Quem, em sã consciência, vai fazer uma medicina preventiva? Quem vai fazer um tratamento preventivo se ela não consegue nem ter acesso à consulta básica? Quem vai conseguir? Sabe o que falta para o nosso pessoal da área de saúde? É ir lá nos bairros, ouvir a população. Sabe como você faz um bom plano de governo? Para todos que querem ser pré-candidatos a vereador, a prefeito, de onde for, ouvir a população. Para de sair com decisões mirabolantes
de uma sala sem ouvir as pessoas. E aí sim o vereador, ele tem a obrigação de ajudar. Sabe por quê? O vereador tem que ser a voz das pessoas, porque ele é o representante das pessoas. E como é que faz? Se nós temos os vereadores e nós temos uma redução da unidade básica de saúde. Como é que ao longo desse mandato houve redução na unidade básica de saúde? E onde estavam os vereadores? Onde estava a sanitarista de Americana, que é vereadora? E agora quer pregar um discurso de plano de governo de campanha, discutir a saúde. Mas ela estava lá. Essa coisa, gente, que, desculpe, esse é meu jeito molino de ser, eu não vou tolerar mais. Querer falar de plano de governo de saúde, e ela estava lá. Era secretária adjunta. Ela era secretária adjunta, Maria Giovana. E vai querer falar agora. E vai querer falar de plano de governo de saúde. Foi vereadora aí quanto tempo? E vai querer falar de saúde agora? Pelo amor de Deus, e esses 4 anos? Onde é que vocês estavam? Onde é que vocês estavam nesses 4 anos, gente? Onde é que vocês estavam? Sabe onde eu estava? Eu estava trabalhando na minha empresa. E sabe por que eu decidi sair da minha empresa para discutir política da cidade americana? Porque eu não aceito mais ver as coisas que estão acontecendo. Eu não aceito mais ver as coisas que estão acontecendo. E eu não aguento mais essa demagogia. Eu não aguento mais essa demagogia. Então, se a gente tem os vereadores, por que deixou chegar nesse ponto? Por que deixou chegar nesse ponto de reduzir de 25 UBS para 17 UBS, 18 UBS? Por que deixou de chegar nesse ponto? Vocês são representantes do povo. Vocês são os vereadores que foram eleitos pelo povo. E por que por que deixaram chegar nesse ponto? E agora vem falar em plano de governo de saúde? Uai, vai propor uma coisa e fez outra? O Caio está me fazendo uma pergunta aqui. O que você acha? Você acha bacana o sistema médico de família? Perfeito. O médico de família, o sistema médico de família, inclusive, que me parece é o que tem lá agora na UBS 3 do Zanaga, e aí, se eu tiver errado, me corrijam, quem tiver aí da prefeitura. Médico de família é aquele que trata da pessoa, não trata da doença dela. Para quem não conhece, algumas pessoas falam assim, poxa, mas então eu não posso ir no meu médico especialista? Ninguém está falando que você não pode ir no seu médico especialista. Só que você não precisa ir no médico só quando você está doente. E o médico de família funciona muito bem com relação a isso. Que é a atenção primária que a gente está falando. É a atenção primária que a gente está falando. O médico de família, para quem se recorda, quando a gente tinha qualquer coisa na nossa família, a gente ligava para o médico. Doutor, eu estou assim, assim. Esse era o médico de família, independente da especialidade. É o médico que cuidava de você, não do que você tinha. E aí, muitas vezes, o médico de família falava assim, olha, vai no oftalmo tal, porque eu não sou oftalmo, mas vai no oftalmo tal que você está com problema de oftalmologia, eu não consigo resolver nesse ponto. E ele encaminhava para o oftalmologista. Isso, com o tempo, foi acabando. Só que isso está voltando muito forte. Isso é uma tendência muito forte. E não é só na saúde pública, não, é na saúde privada também. O médico de família, que é o médico mais acolhedor, é o médico que atende melhor. E muitas vezes alguns especialistas, alguns médicos especialistas, eles fazem o papel de médico da família. Ele recebe essa demanda muitas vezes e ele indica se a especialidade não é dele. Alguns médicos da cidade fazem muito bem. Faz isso muito bem. Então, porque eu quero fechar minha live aqui dizendo para vocês o seguinte. Nós entendemos a importância nesse Brasil de ter UTI. Nós entendemos a importância no Brasil de ter UTI. Agora que a água bateu na bunda. Não esperem para tentar ver, eu estou falando para os governantes, a importância da unidade básica de saúde. Não espera bater na bunda. Porque ela é muito importante. Muito.
Então, o maior aprendizado que a gente está tendo é assim, vamos olhar para a saúde de forma muito melhor. A Lu está dizendo aqui, Lu Pitoli, tudo bem, Lu? É o melhor tipo de atendimento, o médico da família, especialmente para quem, como eu, tem uma doença crônica. Eu acredito demais nesse tipo de doença. Eu também acredito nesse tipo de atendimento. Também acredito, viu, Lu? Acredito mesmo. Então, gente, a mensagem que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte. Nós tivemos o exemplo do quanto é importante o UTI no Brasil. Não vamos esperar para ver o quanto a unidade básica é fundamental. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para todos os governantes. E eu quero sim, e me sinto em condições de discutir saúde pública. Pela experiência de quase 15 anos na área pública, na área de saúde. E estou assim, quero discutir mesmo. Quero aprender e quero ouvir. E quero ouvir. E é isso que eu tenho feito, como eu fiz com isso aqui, ó. De olhar UBS por UBS. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos aí, mais uma vez, por essa participação na live. Compartilhe ela mesmo assim, para que outras pessoas possam acompanhar. E desejo para vocês aí um ótimo continuidade de semana e torcer para que a gente possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.